Começa agora a última temporada do Gestão Unesp 2013 e 2016. Nosso convidado hoje é o assessor de comunicação e imprensa da Unesp, Oscar D'Ambrosio. Oscar, muito obrigada por mais uma participação sua em um programa da TV Unesp. Imagina, é um prazer estar conversando um pouquinho sobre o que a gente faz todo dia, né? Sempre é muito gostoso. Oscar, nós estamos encerrando a gestão de 2016 na reitoria e nós tivemos vários avanços, né, na área de comunicação, com diversas publicações, formas de divulgação e a presença da Unesp na mídia. Eu gostaria que você começasse falando como estruturar uma boa assessoria de comunicação e imprensa para uma universidade do porte da Unesp. No caso da Unesp, sempre é algo muito difícil, né? Porque nós estamos falando de um universo muito grande, né? Nós sabemos que nós estamos falando de 24 cidades, 34 unidades, mais de 50 mil alunos. Então, você atingir os professores, os servidores técnico-administrativos e os alunos é um desafio constante. Um destaque que eu acho que tem que ser realmente mencionado sempre é a questão dos 40 anos. Eu acho que desde o ano passado, né, desde 2015, tanto a assessoria de comunicação e imprensa, como as pró-reitorias e as outras assessorias, nossos colegas de gestão da reitoria, nós estamos trabalhando nesse projeto. Então, nós começamos a comemorar, na verdade, isso em janeiro, que é a data oficial da Unesp, né, que é dia 30 de janeiro, com a produção de material, de celebração, e cada unidade fez também a sua comemoração local. E tudo isso vai terminar no dia 22 de agosto, né, com uma grande festa, uma grande solenidade, que vai ser na Sala São Paulo. Né, com transmissão ao vivo da TV Unesp, com a colaboração de vocês, a participação também do pessoal da Rádio Unesp, etc. Então, me parece que um grande avanço nesses anos foi de você ter um comitê superior de comunicação social que tenta, né, com toda a energia possível e com as dificuldades inerentes à Universidade do Porte que você citou, atuar nessas três áreas: a assessoria de comunicação e imprensa, né, que fica na reitoria, pela qual, né, eu sou responsável, a Rádio Unesp, né, que tem a Cleide, né, que trabalha em Bauru, e a TV Unesp, a professora Ana Silvia, que é responsável. Atuar essas três áreas em conjunto é o desafio, não é uma coisa simples, né, tem uma complexidade enorme, mas me parece que nos últimos 4 anos nós temos um grande avanço nessa direção, e atuando nas áreas. Hoje a gente sabe que você tem desde, né, o celular até a mídia impressa tradicional. Tudo isso convive ao mesmo tempo, né? Em breve a gente não vai ter mais computador, né? Aquela telinha enorme vai acabar, vai ser tudo pelo celular. Então, você incorporar tudo isso ao universo de comunicação de uma universidade que, bem ou mal, sempre ela é pesada na sua estrutura, e as mudanças são muito difíceis, isso é um grande avanço que nós fizemos em conjunto, né, com todos os assessores de comunicação das unidades e com essas três áreas principais, que são a reitoria, a TV e a rádio. Oscar, como que você avalia a visibilidade da nossa instituição? Então, no primeiro momento é pensar essa comunicação no nível institucional, que nós temos alguns produtos, né, a revista, a Unesp Ciência, o nosso jornal Unesp, que são produtos voltados majoritariamente para a nossa comunidade interna. E essa visibilidade externa? Então, nós temos um grande fator aí diferenciador, que, por exemplo, nós temos hoje 3 articulistas do Estadão. Isso é uma conquista, né? Não é uma conquista da gestão, é uma conquista dos professores, logicamente, mas que a gente ajuda a catapultar. Então, isso nos coloca num patamar muito bom em relação, inclusive, às outras universidades, né? Principalmente as estaduais públicas paulistas. E nós temos todo um trabalho de divulgação externa. Você falou, por exemplo, da revista. Na verdade, a revista hoje ela é muito mais para fora do que para dentro. Mas se você pensa, por exemplo, que tanto a USP quanto a Unicamp, elas decidiram estrategicamente acabar com as suas mídias impressas, a gente optou por diminuir as mídias impressas, mas deixá-las presentes para que a Unesp esteja, por exemplo, na FAPESP. Então, o professor agora que está nos ouvindo, se ele vai para a FAPESP, né, fechar um contrato ou conversar, participar de um evento, hoje lá nas banquinhas da FAPESP, você não tem mais veículos da USP, não tem mais veículos da Unicamp. Mas você tem o jornal da Unesp e tem a revista da Unesp. A mesma coisa vale para um universo fundamental que é a Assembleia Legislativa ou em Brasília, né, para os deputados federais da bancada paulista. Todos eles recebem esse material da Unesp. Então, realmente, a ideia é uma estratégia de comunicação que coloca a Unesp presente em todos os lugares. Ao mesmo tempo que você tem uma TV, por exemplo, que você pode acessar pelo seu celular, você tem a rádio que você pega pela internet. Então, os veículos impressos também, eles têm que estar disponíveis na internet, óbvio, né? É retrógrado dizer que não. Mas que eles estejam também impressos e disponíveis e acessíveis para a comunidade externa, eu acho que é algo fundamental. Né? E isso tem tido um retorno, né? Quando a gente pensa, falei eu da comunidade interna, são os professores buscando também a assessoria para divulgar os trabalhos, e não um trabalho que seja só da assessoria para os professores, né? Mas essa mão dupla, hoje, ela tem aumentado também. Eu sinto que sim. Eu acho que a gente vê com muita felicidade como um professor da Unesp, né? Um servidor, por exemplo, que lança um livro, um técnico administrativo, ele vem procurar assessoria nos seus canais para divulgar. E eu também vejo o seguinte: o mundo hoje está muito competitivo. Então, se um professor da Unesp, em Assis, por exemplo, faz uma pesquisa, ele tem
ele precisa divulgar isso, inclusive que os pares dele saibam. E quando ele vai, por exemplo, pedir dinheiro na FAPESP, na CAPES, no CNPq, ele tem que mostrar que a pesquisa dele teve essa visibilidade, seja interna ou seja externa. Então a gente está atendendo isso, essas demandas, né? Elas não param de chegar, e o que é muito gostoso, é muito agradável, né? E, inclusive, para o maior entendimento dessa geração de novos professores também, da importância de divulgar e da adequação de linguagem. Que uma coisa é você escrever um paper para Nature e para Science, outra coisa é você estar no G1. Né? A linguagem é diferente, o tipo de foto é diferente. A repercussão é diferente. E também as coisas ruins da universidade. A gente não pode esquecer que a assessoria também cuida, né, daquilo que a universidade tem que atuar em todas as áreas. Então, por exemplo, se nós temos situações tensas na universidade de todo tipo, quem faz a mediação com a sociedade é sempre a assessoria de imprensa, como qualquer grande empresa, né, privada. Quer dizer, a assessoria de imprensa ganhou nos últimos anos também, me parece, um papel importante, uma consciência do gabinete da universidade de como é necessária, né, ou uma assessoria de imprensa, ou pessoas de relações públicas, ou seja, pessoas que fazem essa mediação da instituição com a universidade. Você comenta essa questão da mediação e nos programas anteriores, Gestão Unesp 2013 e 2014, nós pontuamos uma ação importantíssima da assessoria de comunicação e imprensa em estados de greve que a universidade enfrentou em 2013 e 2014. 2016 estamos numa situação semelhante e eu acho que essa transparência da universidade tem sido cada vez mais efetiva para os veículos de comunicação externa e também enquanto porta-voz da própria comunidade. Eu acho que a sociedade ela está entendendo lentamente, esse é um processo gradual, não vai se resolver em 1 ano, em 2, nem 3, do papel que a universidade tem, principalmente em São Paulo. Ela tem um papel fundamental da formação, da geração de conhecimento, da formação de líderes. Isso já é um ponto assim, pacífico para nós daqui de dentro. Mas a sociedade ainda não tem uma consciência clara. E isso, inclusive, envolve nossos colegas de USP e Unicamp. Se você conversa com os assessores da USP e da Unicamp, ou de outras federais, né, as federais em geral, eles vão ter a mesma visão. Quer dizer, há uma dificuldade muito grande da sociedade ver a universidade. E aí, eu acho que uma grande culpa disso, né, e esse é um discurso que eu repito sempre, é da própria universidade, dela tentar impor as suas pautas para a sociedade. Quando o trabalho que a gente vem fazendo nesses últimos 4 anos, principalmente, nos últimos 2 de maneira mais forte, é de receber as demandas da sociedade e dizer o que a Unesp pode fazer. Que é a parceria com o Estadão Noite. Que é a parceria com o Estadão Noite, por exemplo, né, que nós temos, e coisas até mais simples, né, mais práticas, um gatinho subir numa árvore. Quer dizer, a universidade hoje ela é demandada pelos órgãos de imprensa, o que é bom. Eles confiam na gente, né? Quando um professor da Unesp fala, o pessoal confia. Por que razão um gato sobe na árvore? E surgem essas demandas. E a gente está criando uma cultura, como eu falei, isso demora, de ter um professor, né, da veterinária, de uma de nossos cursos de medicina veterinária, que se sinta bem, chegar perante uma câmera e falar assim, o gato sobe na árvore porque isso, babá. E ele vai dar uma explicação científica. Porque tudo hoje tem uma explicação, né, científica, as coisas mais simples. Caiu a ponte, né? Terrorismo. Então a gente vai desde uma coisa da engenharia civil até uma questão, né, que envolve a todos nós como terrorismo. Nós temos agora as Olimpíadas, então né, os Jogos Olímpicos mexem com tudo, né? Vai desde o curso de turismo de Rosana até as engenharias, né, para fazer a pista de ciclismo, que foi a última a ficar pronta. Então tudo isso a universidade tem resposta, ou deveria ter pelo menos, uma universidade do nosso tamanho, nas 3 áreas do conhecimento, né, humanidades, biológicas, exatas, ela tem profissionais capacitados a responder. E os professores estão, diante dessa demanda, abertos também a atendê-las, né? Eles estão mais disponíveis. Estão mais permeáveis, acho que é uma palavra assim chique, né, meio erudita, mas é essa permeabilidade que eu acho que aumentou. No momento que eles começam a perder um pouco esse medo da imprensa, aquela ideia que a imprensa tem um complô contra a universidade, acho que, claro, há visões distorcidas da sociedade do que é a universidade. Há pessoas que não gostam da universidade pública, como há tudo, né? Como há pessoas que gostam do partido A ou do partido B. Mas a função do nosso professor, me parece que cada vez mais é estar falando aquilo que ele julga que é científico, né? Que é correto, que é verdadeiro, e naquilo que ele acredita, né? Que ele tem a convicção que ele está falando aquilo que lhe parece ser verdadeiro, pelo menos. E tudo isso por meio de estratégias que foram implantadas por esse Comitê Superior de Comunicação Social. E um pouco mais sobre esses planos, o planejamento de vocês no sentido de divulgar cada vez mais a nossa universidade, a gente comenta daqui a pouco. O Gestão Unesp faz um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp está de volta e hoje nós conversamos sobre as ações de comunicação da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade.
Oscar, nós comentávamos sobre o avanço que nós temos tido no sentido de visibilidade institucional, de visibilidade dos professores, das pesquisas, e você comentou da importância de termos hoje um Comitê Superior de Comunicação Social. Que planejamento é esse estratégico que vocês têm feito no sentido de mobilizar, de deixar esses professores mais permeáveis, como você disse no bloco anterior, para atender às demandas da imprensa? Em primeiro lugar, esses professores eles têm que estar abertos a receber essas demandas. Então, a gente criou vários canais de comunicação direta com eles, né? E deixou um clima, uma atmosfera de que toda demanda que vem da sociedade é repassada para eles, em contrapartida, toda demanda que vem deles para nós atendemos. Quer dizer, hoje a gente pode se orgulhar disso, não tem um professor que não seja atendido. De divulgação, majoritariamente no site da Unesp, no nosso portal. Principalmente, né? Mas tudo que vai para o site, tirando quando a gente vende né, uma entrevista exclusiva, são casos excepcionais, né? Tudo que chega até nós, e não era assim no passado, hoje tudo que chega até nós, ele é divulgado primeiramente no portal, e dependendo, né, o tipo de material, ele vai para o jornal, vai para a revista, vai para o boletim interno, que é mais o podcast Unesp, que é o Unesp Informa, vai para o podcast Unesp, ele vai, felizmente, né, a gente tem esses vários canais de distribuição do material. Mas o principal, eu acho que é atender esse docente. Eu acho que é muito frustrante em qualquer empresa, em qualquer corporação, que você faça um trabalho interessante, você procura a tua assessoria de imprensa, seja rádio, TV, jornal, o que seja podcast, qualquer coisa, e você espera, né, 2 dias e não é atendido. Acho que isso é extremamente frustrante. O que nós estamos fazendo é exatamente o contrário. A gente está atendendo todo mundo dentro das condições, né, realistas e com a colaboração dos docentes e também com um certo desejo desse profissional que está hoje na universidade de mostrar que aquilo que ele está fazendo tem alguma aplicação prática. E quando eu digo aplicação prática, eu não estou falando de um produto concreto, eu estou falando de um pensamento, às vezes. Né? Então, se você pega, por exemplo, hoje, né, bem rapidamente, a gente estava fazendo um texto de um professor que ele fez uma pesquisa sobre pedagogia em ciências naturais. Então, aparentemente, né, você fala isso, como deve atuar um pedagogo nas ciências naturais. Parece que isso interessa a 7 pessoas, né, e meia, por exemplo. E aí você começa a ver que não, você tem nichos de mercado, você tem revistas de educação, por exemplo, que tem maior interesse nesse tipo de pauta. Então, esse é um trabalho também de planejamento, como você mencionou no começo, né? De prospectar, um levantamento de... as revistas que tem, os canais, né? Hoje você tem a mídia extremamente segmentada, acho que muita coisa talvez acabe, né? A gente não pode prever o futuro. As mídias sociais, Twitter, Facebook. Né? Então, tudo isso nos leva a concluir que sempre funciona atender. E alguém sempre acaba se interessando, mesmo que seja, às vezes, o próprio professor fazendo a divulgação de uma pesquisa, o que acontece quando, às vezes, a área é muito específica. Né? Agora, você pega temas como o nosso Instituto de Física Teórica, por exemplo, que é uma coisa que bomba com muita facilidade. É o filé mignon, por exemplo, né? São pesquisas que têm uma repercussão natural na mídia. Né? Você liga para os jornalistas da área, né, de ciência, quando você fala que o FT fez algo com nêutrons, por exemplo, tudo bem, todo mundo já fica com a orelha em pé querendo saber. Então isso é fácil, isso é tranquilo. O problema é quando você tem assuntos que a sociedade conhece muito pouco, ou conhece mal, ou conhece de maneira preconceituosa. E aí o papel da nossa assessoria, né, seu papel, meu papel e o papel das nossas equipes, é exatamente mostrar, não, pessoal, dá para fazer. Agora, às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Mas o bom de qualquer trabalho é isso, né? Mostrar exatamente essas ações que têm dado certo para que a Unesp seja essa universidade cada vez mais de qualidade, de eficiência e reconhecida no nível nacional e internacional, porque nós também temos essas demandas internacionais vindo dos nossos professores, também por meio de um crescimento da internacionalização da universidade. Isso traz algumas demandas interessantes, por exemplo, quando você tem um professor que ele sabe escrever o paper dele em inglês, mas você pede para ele fazer uma versão em português, ele tem dificuldade. Não pela questão da língua, mas pela questão de que alguns deles não têm ainda claro isso, né? Que para passar isso para uma linguagem mais acessível, como eu falei para um grande site, por exemplo, um UOL, como eu falei, um G1, que seja, você precisa ter uma adaptação de linguagem. Não é uma mera tradução, mas é realmente, né, é a transformação. Então, quanto mais o professor é o parceiro nosso da assessoria, mas a mídia geralmente recebe isso melhor. Porque quem faz a mediação é a gente. Né? É a gente que vai ligar, né, para o jornalista do outro lado, né, com a nossa linguagem, dizendo, olha, isso aqui é legal, isso é interessante, isso tem potencial. Por exemplo, a área de ecologia é uma amostra fácil disso. Nós temos casos, o professor Mauro Galetti, vou dar um exemplo, né, do IB de Rio Claro é um caso disso. Quer dizer, tem muitas publicações na área, são publicações técnicas da área de ecologia, mas ele nos ajuda
transpor isso numa linguagem que fique gostoso, que fique acessível, e realmente a imprensa acaba aceitando, né? E a Folha, o Estadão acabam dando. E aí é aquela história, né? Quando um grande veículo dá, os outros acabam replicando naturalmente. Essa visibilidade que a Unesp tem tido, primeiro junto aos seus pesquisadores, à comunidade interna, no sentido deles procurarem ajuda da assessoria de comunicação e imprensa para fazer essa divulgação, e também dos meios, buscando essas temáticas que a Unesp acaba tendo uma expertise, faz com que a gente tenha grandes números dessas publicações. A gente consegue, Oscar, mensurar? Tiragem da revista, do jornal, acesso ao nosso site? A gente consegue, mas eu vou ser sincero, eu sou muito partidário de números nesse sentido, eu sou partidário de pessoas. Eu acho que a gente pensa em números e não pensa em gente. Eu gosto de pensar em gente. Eu gosto de pensar em cada professor que está vendo a gente agora, cada servidor, que se ele ligar para a gente, ele vai ser atendido. Ele tem uma agência, a gente tem uma agência de notícias, né? Que é a UNAM, né? A Unesp Agência de Notícias, que ela se propõe a atendê-los. Agora, a repercussão disso, como eu falei, a gente faz essa mensuração, né? Assim, por exemplo, a notícia mais vista do mês. Claro, a gente tem isso, está lá, o sistema nos dá isso. Mas essas mensurações são um pouco estranhas, porque às vezes você pega pautas que você não acredita, né? E tem uma grande visibilidade, que são realmente pelas ações dos professores. Ou de um grupo de pesquisa. Um grupo de pesquisa de matemática. Que divulga e você só replica. É uma coisa muito engraçada, quer dizer, então você pensa assim, não tem tanta gente assim que gosta, né, desse tema de matemática, quer dizer, não é a imprensa em geral, mas é um grupo que eles precisam disso, como você falou, isso catapulta, né, conseguir recursos, etc. E às vezes é o contrário, né, já aconteceram casos assim, não vou ficar relatando, pautas que você não acredita, né, que você faz um podcast meio, legal, vamos divulgar, ver o que acontece, aí você pega depois, mensura lá, assim, em uma manhã, 500 pessoas baixaram. Por quê? Então, eu acho que isso é muito fascinante. Pensando que a gente trabalha assumidamente, como você mesma falou, no atacado. Quer dizer, o que norteia o nosso trabalho hoje não é exatamente eu vou escolher assim, os meus diamantes. Não é isso que a gente está fazendo. A gente não está escolhendo 5 áreas ou 5 professores, a gente está fazendo exatamente o contrário. A gente está trabalhando realmente com a massa inteira de professores. E a própria prática, né, de a divulgação, e aí as mídias sociais são fundamentais e nos ajudam muito a mensurar isso, que vão trabalhando, né, e nos dizendo, olha, esse assunto é legal, vamos investir mais nisso. É o caso do terrorismo que eu citei, né, no bloco anterior. É algo que a gente tem 2 professores, principalmente, que são, né, craques em terrorismo, né, são especialistas nessa área. E eles ficam meio de stand-by. Porque quando não tem um ato terrorista, ninguém fica refletindo, da grande imprensa, estou dizendo, né, sobre terrorismo. Agora, quando acontece um ato terrorista, é ótimo. Você liga para os 2 professores, nossa, todo mundo quer saber a opinião deles. Então, eu acho que isso também a academia ainda tem um pouco de dificuldade de entender. Não adianta, por exemplo, eu querer fazer alguma coisa... Não é uma demanda constante. Não é constante. Stephen Hawking, o grande Stephen Hawking, então é o gênio da física. Mas se você fizer uma biografia de Stephen Hawking, ela vai pingar. Agora, o dia que o Stephen Hawking falecer, você vira a fonte nacional porque você fez a biografia de Stephen Hawking. Então, eu acho que esse timing... É o processo da comunicação que precisa ser compreendido. Eu acho que é normal também. Agora, eu acho que melhorou muito, né, sem querer te interromper, só acrescentando isso. Porque essa nova geração que eu digo de professores, que é já na minha faixa etária, e até um pouquinho menos já, essas pessoas, elas já nasceram vendo TV. Elas já nasceram, né, alguns não com o celular na mão, mas pelo menos já sabiam o que era o celular. Então, eles têm essa necessidade também de se ver. Eu acho que tem até um processo de uma vaidade natural. E dos alunos também cobrando junto ao professor, né? Os alunos é uma loucura, né? Os alunos, tudo que a gente está falando aqui já está atrás dos alunos. Né? A gente está com uma experiência, né, de fazer de snapshot, tal, que a gente está fazendo, né? E é muito interessante, porque a gente pensou em atingir, por exemplo, aluno e professor. E os professores, a gente desistiu. Então, a linguagem agora a gente adaptou inteiramente para aluno, porque são eles e são eles. Então, isso é uma coisa, é um ensinamento também. Não adianta você tentar impor, às vezes, alguma estratégia. Então, você tenta. Acho que o importante é tentar, ir se ajustando. Acho que tem que ser muito dinâmico, né, como vocês são também. Você vai vendo o que dá certo. E aí você investe naquilo, né, que te dá retorno. E isso dos alunos que você falou também é fundamental. Os alunos hoje também, eles uma coisa que não era assim, quando eu entrei na universidade, quer dizer, como repórter ainda, os alunos não tinham esse interesse de aparecer na mídia. Hoje você liga uma câmera, né, aparecem 58 pessoas aqui se debatendo porque querem ser vistos, mesmo que seja só, né, a mãozinha dele. Aí ele vai tirar, né, o selfie dele atrás, né, do nosso reitor, da equipe da TV Unesp. É meio doentio esse processo, mas é o mundo que a gente vive. Então acho que a gente pode, entre aspas, né, faturar em cima disso no momento que você abre o canal para o aluno. Hoje ele está vindo mais também, a gente não falou disso, mas é só 15 segundos. O aluno está participando mais, por exemplo, do portal da Unesp, em termos de notícia, do que participava há 4 anos.
Eu acho que tem um esforço nosso, mas também tem uma mudança do comportamento desse jovem que entra na universidade. Ele quer se ver no portal, ele quer que a gente retweete algo que ele fez. Isso é uma coisa nova, eu acho extremamente bacana. Agora tem que saber lidar com isso, né, com algum critério, para senão virar, né, um descontrole. Isso traz vários desafios, e que desafios são esses, Oscar, que se implantam por meio da comunicação, pensando numa nova gestão da nossa universidade? O maior desafio da Unesp e da gestão de comunicação, para mim, continua sendo a integração. A integração, primeiro, das áreas, né, e aí eu estou falando não só, né, de ACI da reitoria, TV e rádio, mas das assessorias locais, que elas são ainda, numa universidade do nosso tamanho, muito incipientes, porque elas podem, devem e precisam ser no futuro. Então, acho que esse é um ponto, esse é um calcanhar de Aquiles que tem que ser trabalhado por qualquer gestão que, né, que esteja à frente da universidade, isso é fundamental, a integração desse sistema. E o segundo é de fazer um convencimento cada vez maior desses professores de como a fala deles é valiosa para a sociedade. A universidade e pública, principalmente, enfrenta uma crise de autoestima que eu acho que é fundamental, né? O professor às vezes se sente mal, eu entendo, pela questão salarial, pela questão de condições de trabalho, quer dizer, há mil razões para ele se sentir mal, a gente sabe disso, pela crise, né, do país, e do mundo, e do universo e da galáxia. Mas acho que a nossa função na área de comunicação é exatamente aumentar a autoestima desse docente, de modo que ele se sinta motivado, não só dar uma entrevista para você, para a TV, ou para a gente, para o portal, o que seja, mas também dar uma entrevista para uma revista de grande circulação, como uma Veja, abrindo mão, às vezes, até de algum ideário que ele tenha, ideológico, por exemplo, que ele diz, né, que não quero a Veja por razões ideológicas. Eu acho que essa humildade, às vezes, né, de você saber que o teu conhecimento tem que ser compartilhado, eu acho que é um grande, um imenso desafio que tem que ser muito conversado, quer dizer, não em 15 segundos, como eu estou fazendo agora, mas de mostrar que o nome da Unesp aparecer numa revista de grande circulação, uma rede de televisão, é fundamental. E saber trabalhar isso é um ensinamento cotidiano. A gente não acerta todo dia, mas tem que estar presente todo dia. E acho que isso a gente está fazendo, né, dentro das nossas possibilidades. Que a gente consiga, então, Oscar, fazer esse debate cada vez mais produtivo, em prol de uma boa, de eficiente, como a gente tem feito, né, num julgamento inicial até agora, da comunicação da nossa instituição. Gostaria de agradecer a sua participação em mais um programa da TV Unesp e parabenizar pelo trabalho realizado à frente da Assessoria de Comunicação e Imprensa. Obrigado e até a próxima. Muito obrigada. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe a programação também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.